Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Nós já lemos esse evangelho 2 domingos atrás, em Marcos. Hoje é Mateus. Se vocês prestarem atenção, tem diferença. Pequena diferença, mas tem diferença. Lá ele chama o Senhor de mestre, aqui de Senhor. Lá Jesus está dormindo no travesseiro, aqui não tem travesseiro, nem rede. São pequenas diferenças, detalhes. Se você pensa que os evangelhos é tudo igual, você está enganado. É bom sempre ler, por exemplo, esse episódio aqui da tempestade acalmada tem em Marcos, Mateus e Lucas, todos três. É bom ler os três e comparar, porque tem pequena diferença. Por que a diferença? Porque cada evangelista conta do seu modo, né? E cada um tem um objetivo ao escrever. Vou dar um exemplo, para você ver por que a diferença. Se nós sairmos hoje daqui da igreja, aí tiver um acidente aqui em frente, certo? Daqui a 30 anos, quando a dona Eunice for falar do acidente, daqui a 30 anos, quando o Luan for falar daqui a 40 anos, e quando eu for falar daqui a 50 anos, vai ser tudo igual, vai? O detalhe? Vai não. O carro era marrom, não, era verde claro. Os detalhes são diferentes, porque eles escreveram o Evangelho muito tempo depois do que aconteceu. E cada um escreveu também querendo comunicar alguma coisa. Por isso que os detalhes são diferentes. O acidente aconteceu, o acidente é o fato histórico, mas os detalhes são diferentes. Dá para entender ou não? Diga só sim ou não. Pronto, né? É por isso que os detalhes são diferentes, porque o Marcos foi escrito 30 anos depois da morte do Nosso Senhor. Mateus, 40 anos depois. Lucas, 50 anos, e o João ainda foi mais tarde, 60 anos. Aí é claro que os detalhes são diferentes, e não só questão de detalhe, porque cada um tinha uma comunidade. Mas se eu tivesse uma comunidade, Dona Eunice outra e o Luan outra comunidade. Então cada um de nós quer comunicar o fato histórico, que é Jesus. No caso aqui, ele vai acalmar o mar, mas cada um tem um objetivo quando vai falar para a comunidade. Não é assim não que a gente fala para a comunidade? Cada um a gente prepara a leitura, ou não? Mas os detalhes são diferentes. O fato não é diferente. O fato histórico aqui, Jesus, que ele vai acalmar o mar. O fato histórico, o acidente. Mas os detalhes são diferentes. Eu sempre dou esse exemplo, sala de aula. Então, Jesus entrou na barca. Ele estava numa barca. Não diz aqui se era de Pedro, André, Tiago ou João. Geralmente eram essas duas barcas que ele ia. Uma barca era de Pedro e André, outra de Tiago e João. Ele não fala qual é a barca, só fala que ele entrou na barca. E seus discípulos o acompanharam. Também não diz quais são. Aqui
a gente supõe que esses discípulos são os apóstolos. Apesar de em Mateus 8, Jesus não escolheu os apóstolos ainda, vai escolher só em Mateus 10. Por isso que ele chama de discípulo, porque não escolheu ainda os apóstolos. Também não diz quem são, nem quantos. E eis que houve uma grande tempestade no mar. Aí vem a tal da tempestade, que a gente já viu lá em Marcos. Entrou na barca, estava atravessando, geralmente para o outro lado, né? E em Marcos é claro, ele estava atravessando para a região dos Gerazenos, ou Gedarenos. Aqui Mateus não coloca. Mas vem a tempestade no meio do mar. De modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Também já expliquei, né? As ondas querendo entrar. Já falei que eu morei 12 anos em Roma. E eu ia muito a Nápoles. De frente de Nápoles, perto de Nápoles, tem uma ilha chamada Ilha de Capri. É muito bonita essa ilha. Então eu ia muito lá, quando tinha folga. E tinha umas barcas grandes que iam até essa ilha. Uma vez eu entrei na barca e o tempo estava se fechando, né? É barca que tem uma janela de vidro bem grande. As poltronas são boas. Me sentei lá na poltrona e a barca começou a balançar, né? E descia, subia, descia. As ondas, porque as janelas tudo de vidro, as ondas parecia que ia virar a barca. Aí eu disse, meu padrinho Padre Cício, Romão Batista, né? Será que eu não vou voltar para o Ceará, quer dizer, para Fortaleza? Né? Mas aí depois passou, né? Então é tempestade mesmo, quando tem tempestade as ondas passavam por cima do teto da barca, né? Então aqui teve uma tempestade, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas, mesma coisa. Jesus, porém, dormia, lá em Marcos, dormia no travesseiro. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos. A raiz de salvação é a mesma raiz do nome de Jesus. Roshiana, é o Osana, salva-nos. Yeshua, Roshiana. Eles falaram assim, Yeshua, Jesus, Roshiana. Ou se foi Senhor, Adonai, Adonai, Roshiana. Pois estamos perecendo, nós estamos morrendo. Jesus dormindo, né? Aí eles gritaram. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, era uma ruma de medroso. Diga isso, não, digo porque era. Eles não tinham fé, eles tinham medo. Como muitas vezes nós, né? Então eles tiveram o quê? Muito medo de morrer. Eles não acreditavam ainda em Nosso Senhor. Pedro não acreditou nem na hora que Nosso Senhor foi condenado, porque ele negou. Se tivesse acreditado, não tinha negado. Então eles eram muito medrosos. As mulheres aqui tinham mais coragem que os homens, porque na hora da cruz estava Maria, outra Maria, Maria Madalena, tinha um bocado de mulher. E segundo o Evangelho de João, só tinha João, está lá em João 19, 25 a 27. Sou crente não, mas eu decoro, né? Então eles tinham muito era medo. Só vão aprender a ter coragem depois, quando Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, só depois de Pentecoste. E não foi de uma hora para outra não. Você está pensando que foi logo depois de Pentecoste? Não, foi indo, processo. Mas depois morreram por Nosso Senhor, entregaram o sangue por Nosso Senhor. Mas aqui, bando de medroso. Nosso Senhor que diz, porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. O medo acaba com a fé. Esse negócio de estar assistindo medo toda hora. Hoje é uma doença ter medo. Medo de quê? Medo de quem? Quem vive com medo é melhor não viver, é melhor morrer. Tem gente que passa a vida com medo, não está vivendo. Não tem que ter medo não. Nem dessa doença, você tem que ter cuidado, mas medo não. Ninguém sabe mesmo a motivo, a causa. Sabe que é o pecado da humanidade. Essa doença é o pecado da humanidade que está causando a doença. Então a saída é a conversão da humanidade. Não quer se converter, cada vez inventa moda aí, então aguenta, né? Então aguenta. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Então, levantando-se, estava deitado, estava dormindo, ameaçou os ventos e o mar.
ele ameaça, ele grita. Jesus, ele tem autoridade. É esse o Jesus que eu entendo dos evangelhos. Eu não entendo Jesus com a cabeça baixa toda hora, não. Esse não é o Jesus do evangelho, não. Ele ordena, ele manda, ele grita. Ele gritou com o vento e o mar, ordenou. E fez sua grande calmaria. O que ele diz? Silêncio. Pronto, deu um berro lá com o vento e o mar. Lá em Marcos ele fala, cala-te, acalma-te. É assim que é nosso Senhor, um homem com autoridade. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É a pergunta que nós temos que fazer, quem é esse homem que acalma a tempestade, que acalma o vento, que acalma o mar? Quem é esse homem que fez os filhos de Israel atravessar o mar vermelho? Deus, só pode ser Deus. Você já viu alguém acalmar o mar? Não. Então aqui é para mostrar o que esse episódio? Que Jesus é Deus. Eles acreditaram? Não. Era medroso. Era muito medroso ainda. Só depois vão acreditar. Depois de muita luta, né? E a leitura inicial é aquela de ontem também, continuação, do Abraão lá. 3 anjos se apresentaram a Abraão, Gênesis 18, e disseram, primeiro deram notícia boa, tua mulher vai dar à luz um filho. Tinha mais de 90 anos a mulher dele, e ele tinha mais de 100. Aí a mulher começou a rir, né? Não acreditou muito não, Sara, nome da mulher dele. E um dos anjos perguntou, por que tu está rindo? Se eu estou dizendo que tu vai ter um filho, tu vai ter um filho. Aí ela disse, não estou rindo não, está rindo sim. E essa coisa de rir é importante porque a raiz hebraica, tsahak, deu origem ao nome do filho dela, Isaac. Então, Isaac tem a ver com a raiz de sorrir, porque Sara, quando soube que ia dar à luz um filho, ela riu. Tsahak é a raiz, o verbo, e Isaac, é o nome do filho dela. Depois de anunciar o nascimento do menino, os anjos disseram, eram 3, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, agora. E teu sobrinho está lá, o Ló. Tu vai lá e tira ele de lá. Aí foi que Abraão intercedeu. Mas meu senhor, esse texto é muito interessante, porque primeiro eram 3, depois fica só 1. É um texto muito enigmático, interessante. Abraão começou a interceder, mas meu senhor, se eu encontrar 50 justos lá, tu vai destruir? Não. 40? Não. 30? Não. 20? Não. 10? Não. O problema é que só tinham 4, né? Que era Ló, as 2 filhas e a mulher. Os únicos salvos da cidade foram 4, de 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Então aqui é essa leitura, os anjos aqui já são 3 de novo, vão até Ló dizendo, sai daqui, sai da cidade, que ela vai ser destruída. E o pecado da cidade eu falei ontem, é esse pecado que hoje se fala muito, homem com homem, mulher com mulher. Deus destruiu as 2 cidades por causa desse pecado, preste bem atenção. E hoje é lei, fizeram até lei para se casar, para não sei o quê, pois preste bem atenção, porque 2 cidades foram destruídas por causa desse pecado. É esse pecado mesmo, que outro dia fizeram aí um dia deles aí, né? Pecado de homem com homem, mulher com mulher. Deus destruiu as 2 cidades por causa desse pecado. O Carlos gosta muito de banheiro, fica todo indo para o banheiro e voltando, indo e voltando toda hora. Deus destruiu a cidade por causa desse pecado. E hoje a humanidade está se entregando, toda a humanidade. Aonde você vai? Você preste bem atenção, se Deus destruir 2 cidades, Ele destrói tudo. Destrói toda a humanidade. Tá? A humanidade hoje está se abrindo para isso de novo. Isso não é novidade não, porque já existia. Abraão morou em 1850 a.C. Então isso aqui já existia há 4 mil anos atrás, mais ou menos, esse negócio aí. Tem nada de novidade. A novidade é que estão tudo achando bonito. Pois não acho não, meu filho. Não acho não, porque não é bonito não. Segundo a Bíblia, não é bonito não. Foi a causa da destruição de 2 cidades. Esse pecado aí. E aqui é tido como pecado grave. E hoje é tido, tem gente que acha bonito. Hoje é difícil uma família que não tem um problema nesse sentido. Pois preste bem atenção.
Nosso Senhor não brinca não, né? E então os anjos mandou, ó, sai daqui já já, você, sua duas filhas e a mulher. A mulher dele tinha muita fé não. E diz o texto, o anjo tinha avisado, quando você sair, não olhe para trás não, que a destruição vai ser grande. Aí a mulher olhou, não obedeceu, pecado de desobediência. Diz a leitura que ela se tornou uma estátua de sal. Até hoje nessa região lá tem uma figura lá que parece uma mulher mesmo assim. Aqui diz que ela se tornou uma estátua de sal. Certo? Por quê? Mas o importante é saber que ela não teve fé. Ela não obedeceu. Quando o anjo vem e manda, obedeça. Não fica com coisa não. Né? E também o Ló, ele pediu para não ir para a montanha. O anjo primeiro tinha mandado ele ir para a montanha. Ele não queria. Ele pediu para ir para outra cidade. Deixou. O anjo deixou. Então, nas duas cidades, cidade grande, só tinham 4 pessoas que foram salvas. E eram só 2 cidades. Hoje a humanidade todinha, em todo canto, tem essa confusão desse pecado. A humanidade todinha hoje está se curvando a isso. Preste bem atenção. Que isso aqui foi tratado como castigo de Nosso Senhor. As 2 cidades foram destruídas. O que ele vai fazer hoje com a humanidade? É bom prestar atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e sua mãe Maria Santíssima.